Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre essa notícia aqui, ó. Decisão do STF vai encarecer a sua Netflix. Você vai pagar mais caro na Netflix porque o STF entendeu que o imposto que foi criado lá em 2001 se aplica também ao serviço da Netflix nesse caso, e você vai ter que pagar mais caro. É só a Netflix, tá? As outras emissoras de streaming ela já pagava esse imposto antes. Só a Netflix que tinha uma classificação um pouco diferente e não estava pagando esse imposto. Agora vai ter que pagar também. Mas, embora pareça uma coisa muito simplesinha, né, tem vários desdobramentos dessa história. Só para você ter uma ideia. Lembra aquela sessão em que teve o bate-boca do Fux e do Barroso, discussão e não sei o que lá? Foi sobre isso, meu amigo. O Fux votou para preservar a Netflix. O resto do pessoal, o Dino, o Barroso e o Gilmar Mendes, se uniram do outro lado para botar pimenta na coisa, para tentar peitar os Estados Unidos. Aqui, ó, o que está dizendo essa notícia aqui, ó. O pano de fundo, aqui, ó. A tônica de fundo do discurso dos ministros do STF apontou para Big Techs que atuaram como parte interessada do julgamento, visando restringir o alcance do tributo e o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Eles estavam dando um troco, meu amigo. Estava dando um troco. E a votação ficou 6-5. É verdade. A parte anti-americana ainda ganhou da parte americana do STF. Mas já está num equilíbrio que você concorda comigo, é muito melhor do que a gente imaginava, né? Quando começou essa briga toda, a gente era sempre 9-2, né? Só o André Mendonça e o Nunes Marques do nosso lado, o resto todo mundo do lado de lá. Repara, já está 6-5, já está muito melhor isso daí, né? Ou seja, foi, de fato, isso daqui foi uma resposta para o Trump. Foi o STF brigando, comprando briga contra... Você tem ideia do tamanho da merda que pode dar isso daqui? Vocês têm ideia do tamanho da merda que vai dar isso daqui? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Socialista de Android, Peter é Hacker e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos entender a história. Lá em 2001, o governo fez uma lei, 2001 a gente está falando do Fernando Henrique Cardoso, governo do Fernando Henrique Cardoso, fizeram uma lei chamada CID Tecnologia. CID Tecnologia foi instituída pela Lei 10.168 do ano 2000 com o objetivo de estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Como é que faz? Tributa qualquer empresa estrangeira que atue aqui no Brasil e usa esse dinheiro para investir em tecnologia e ciência, ou seja, joga fora esse governo. Esse dinheiro vai para o ralo do governo, né? Só que você paga mais caro, né? Ou seja, o que faz esse imposto aqui é exatamente um imposto que foi colocado em produtos que vêm de fora, principalmente dos Estados Unidos, né? No ano seguinte à publicação, a lei passou a incidir também sobre remessas feitas sobre royalties de atividades de qualquer natureza, inclusive referentes a direitos autorais e serviços administrativos prestados por pessoas não residentes do país. Então, qualquer empresa que preste um serviço aqui no Brasil, para mandar o dinheiro de volta para a matriz, tem que pagar esse imposto de 10% nisso daqui. Olha o absurdo que é isso, né? No julgamento, os ministros avaliaram que o recurso que questionava a possibilidade de aplicar qualquer remessa ao exterior, mesmo se a contribuição não for na área a ser beneficiada pela intervenção do Estado, no caso a ciência. Ou seja, a questão é se outras áreas também teriam que pagar esse imposto, né? E inclusive entrava aí a Netflix, né? E aí, qual que foi o resultado? Esse caso estava rolando lá, aqui, ó, no ano passado a Netflix informou em seu relatório financeiro que estava sujeito ao ônus milionário. O que é o ônus milionário? É uma obrigação pendente. Você não é necessariamente que você tenha que fazer alguma coisa, mas pode ser que você tenha que fazer essa coisa, né? O rombo previsto era menor, de 300 milhões, mas parece que agora o rombo é de 400 milhões, né? Resta saber se a parte dessa conta será paga pelos assinantes. Certamente, a Netflix é uma empresa privada, ela precisa dar lucro para os acionistas dela. Se o governo brasileiro inventou mais esse custo para o brasileiro, a gente vai pagar mais caro na Netflix por conta dessa decisão aqui, né? É uma tradicional decisão sobre imposto no Brasil que geralmente a justiça decide a favor do governo para aumentar imposto. É o que eu falo para vocês, não existe justiça se a justiça é estatal. Isso é lorota, não tem jeito. A justiça ela sempre tende a favorecer o governo. Não é sempre que ela vota a favor do governo, não. Tá? Tem casos em que a justiça dá ganho de causa para o contribuinte, né, para o indivíduo. Mas é raro, meu amigo, e nesses casos grandes assim... Mas aí que entra a outra parada dessa história. Esse caso estava parado lá no STF, há um tempão que estava sem votar essa coisa aí. Parece que a colocação para votação desse troço foi justamente uma, entre aspas, resposta do STF ao tarifaço do Trump.
Meu amigo, esse pessoal bebeu, é isso, o Barroso bebeu, encheu a cara no dia e falou, não, vamos mostrar para os Estados Unidos que nós vamos brigar com os Estados Unidos e vamos botar tarifa na Netflix aqui, porque, lembra, o Trump botou tarifaço no Brasil, entre as várias coisas que ele colocou lá, ele colocou o problema do Bolsonaro, da ação do Bolsonaro e coisa e tal, mas ele falou também sobre a questão das tarifas contra empresas de tecnologia americana que atuam aqui no Brasil, que são de fato tarifas absurdas, tá? São tarifas totalmente inconsequentes, muito piores até do que as tarifas que o Trump colocou para produtos brasileiros lá nos Estados Unidos, né? Então, um dos pontos que o Trump colocou era esse. Aí o STF falou, vou bater de frente? Que mal tem? Vamos experimentar? Tem um cara grandão ali no bar, de mau humor pra caramba, querendo me ameaçou pra caramba. Vou lá bater nele pra ver se funciona, se resolve o problema. Eu não sei não, cara. Eu tô achando que o Barroso bebeu, cara. Ou então o Alexandre de Moraes exigiu, né? Porque você sabe que o Alexandre de Moraes tem uns ganchinhos lá no STF, né? Tem um pessoal ali que tá com um gancho na mão do Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes puxar o gancho, a pessoa tem que vir, né? Mas, enfim, essa foi a coisa, né? Beleza, votou, mais uma vez a gente tomando no rabo, porque lembra, tarifa, quem paga é o consumidor final, somos nós. Vai subir a sua Netflix em algum momento por conta disso, pode ter certeza que vai. Pode até ser que a Netflix opte por não aumentar a mensalidade num primeiro momento, mas em algum momento do futuro isso vai acabar chegando no nosso bolso, é inevitável. Imposto quem paga é consumidor final, ninguém intermediário paga imposto, empresa nenhuma paga imposto. Só consumidor final, pessoa física que paga imposto no final das contas. Todo imposto é sempre desviado para a pessoa física consumidora no final, né? Então é isso daí, e é um aumento de 10%, não é pouco aumento não, cara. Quanto é que tá a Netflix hoje em dia? Não sei. Ó, o plano mais barato tá R$20, R$21, né? R$20,90. R$21 é o plano mais barato, né? Vamos ver se tem mais alguma informação aqui. Aí pode variar de R$20 até R$59, R$60 por mês. Enfim, vamos ver se vai subir esses preços aqui, né? Mas essa questão é só uma parte da questão. A outra parte da questão é que foi justamente esse caso, eu não me toquei disso, eu falei sobre esse caso da CID, mas como falava, não, caso de CID, não sei o que lá, que foi decidido lá, que o Fux era o relator, e aí o Fux votou de um jeito, o jeito que o Fux votou preservava a Netflix, alterava a lei, dava alguma razão para essa cobrança, mas não atingia a Netflix. Lembra que ele mencionava alguma coisa sobre contratos e coisa e tal, justamente contratos que já estão no passado, ou seja, a Netflix saía fora disso daí, valeria para eventuais novos contratos e coisa e tal. E tá aqui ó, o resultado final, né? Aqui, ó. Fixou a seguinte tese: é constitucional a contribuição para a CID é destinada a financiar a estímulo à interação universidade-empresa, apoio à inovação, não sei o que lá, a arrecadação da CID instituída pela lei tal, com as alterações empreendidas pela lei tal e tal, deve ser integralmente aplicada na área de educação, ciência e tecnologia nos termos da lei. Havia um acréscimo nisso daqui falando sobre contratos passados, né? E aí essa é a questão que o Fux tinha divergido do resto da turma. Isso foi nos termos do voto do ministro Flávio Dino. Então o Flávio Dino divergiu e ele votou contra, votou para impor a multa aos Estados Unidos, impor a multa à Netflix, e foram vencidos o Fux, que foi o relator, o Dias Toffoli, então o Dias Toffoli está do nosso lado, Carmen Lúcia está do nosso lado, olha só, 2 da primeira turma, hein? André Mendonça e Nunes Marques, olha só, 5-6. Isso é uma outra coisa importante, porque, de novo, isso daqui, o pano de fundo desse troço, segundo está dizendo o pessoal aqui, ó, foi bater nos Estados Unidos. Acharam que ia ser uma boa. Vamos bater no Trump? Vamos ver o que acontece se a gente bater no Trump? Vamos ver o que acontece aqui no STF? Olha que legal, né? Vamos experimentar. Ou seja, o contexto foi brigar com os Estados Unidos e ficou 6-5. Já teve 5 pessoas que falaram, olha, eu acho que não tá não, inclusive 2 da primeira turma. Por enquanto, a gente já está perdendo ainda, né? Tanto na primeira turma quanto no plenário. Na primeira turma, se ficar o Fux e a Carmen Lúcia do lado certo, do lado errado ficam o Alexandre de Moraes, o Dino e o Zanin. No plenário ficou 6-5 também, ou seja, ficou ainda o lado de lá ganhando, mas para pensar, a gente está muito melhor agora do que estava coisa de 3 meses atrás. Há 3 meses atrás ia ser 5-0 na primeira turma e ia ser 9-2 no plenário. Então, assim, perderíamos de goleada, 7-1, estilo jogo da Alemanha contra o Brasil, né? Agora já não está mais goleada. Agora já tem o Fux do nosso lado e a Carmen Lúcia parece que está pendendo pro lado de cá também.
falta a gente mover mais algum na primeira turma. Eu acho que o mais fácil de mover é o Zanin. Não sei, né? Não sei como é que vai ser lá, mas talvez se apertar mais um pouquinho o Zanin peide. E no plenário também tem outros que podem ser apertados também. O próprio Fachin é um que tem chance de mudar de lado também no plenário. Qualquer um dos dois que mudar, meu amigo, isso aí inocenta o Bolsonaro, vocês sabem, né? Porque vamos supor que o Bolsonaro seja condenado na primeira turma e isso suba para o plenário. No plenário, o plenário vai votar. E se der 6-5 a favor do Bolsonaro, acabou. A gente já está 5-6. Já está ali quase no empate técnico da parada, né? Então isso aqui indica muito bem que há uma rachadura no negócio. E outra coisa, por isso que o pessoal estava nervoso naquele julgamento, né? Por quê? Porque o Fux fez o voto e perdeu. Mas ele ia ser o relator ainda. Ele quer escrever a versão final do acórdão, né? O Barroso não quis isso. Por quê? Porque ficou com medo do Fux mudar lá e botar alguma coisa favorável à Netflix na redação final. Quis colocar com o Flávio Dino a parada para garantir que tá no nosso aqui, é tudo nosso aqui. Ó. Vamos bater no Trump, vamos ver no que dá. Vamos dar uma experimentada de bater no Trump para ver o que acontece se bater no Trump, que coisa divertida que deve ser. Pois é, fizeram, meu amigo, esse pessoal, cara. Eu vou te fazer um negócio, vai ser divertido, cara. Poxa, eu tô querendo fazer menos vídeos, porque eu tô fazendo muito vídeo, né? Então tá ficando cansativo pra mim, né? Quero diminuir os vídeos, mas pelo visto a gente vai ter muitos dias divertidos daqui pra frente com essa briga do STF com o Trump. O pior assim, né? Divertido. Mas você sabe, né? A gente vai se fuder nessa parada, né? Porque no final das contas, ganha o lado que ganhar, a gente vai estar fudido nessa parada com essa briga desses dois lados aí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.